Muito que buenas, né, pessoal? Vamos falar alguns vídeos aqui sobre um tema que já tem algum tempo que eu não trago alguma atualização para vocês. Ontem eu participei de um evento de atualização, não foi bem uma atualização, foi uma recordação das atualizações que a gente já tinha sido incorporada no congresso, no último Congresso Brasileiro de Dermatologia. Ainda tô devendo muita informação do congresso para vocês, é que é muita novidade, mas aos pouquinhos eu vou trazendo para vocês sim. Se tu ainda não me conhece, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nos próximos vídeos, no de hoje e mais alguns para frente, a gente vai abordar um pouco, cada dia um pouco, sobre uma medicação que vocês conhecem popularmente pelo nome de Roacutan. O nome comercial dessa medicação, né, o princípio ativo dessa medicação se chama isotretinoína e ela é muito conhecida para o tratamento de acne, principalmente da acne vulgar, daquela acne que a gente encontra então no público mais adolescente. Quer saber tudo a respeito do Roacutan, da isotretinoína? Vem comigo que eu vou te contar. No vídeo de hoje, então, eu vou abordar as atualizações em termos de exame. Antes de eu falar um pouquinho dos exames, eu quero contar que a isotretinoína é uma medicação, é uma droga que ela vem sido usada desde 1979. Ou seja, ela tem mais de 40 anos de mercado, o que só pelo tempo de mercado já comprova a sua eficácia e a sua segurança, né? O nosso know-how de pacientes que já fez o uso da medicação é gigante, é um N gigante. Então essa medicação é tão segura que ela continua sendo prescrita há mais de 40 anos. Por que eu tô falando isso? Porque ainda existe muito tabu e muito medo quando a gente fala para os pacientes em uso de Roacutan. Eu sinto isso na prática. Eu sou muito a favor e sou muito fã de isotretinoína quando existe a indicação de uso, mas eu percebo no meu consultório, principalmente quando a gente fala com os pais, que existe um medo muito grande ao uso da isotretinoína. E por que desse medo? Bom, se tu ainda tá aqui comigo nesse vídeo, já é hora de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Também já deixar o teu like, compartilhar o vídeo com o teu amigo, se inscreva aqui no canal, ó, tá demorando aí para chegar nos nossos 100 mil para poder fazer esse sorteio, hein? Então já faz a tua inscrição e também me segue lá nas redes vizinhas de Instagram e TikTok. Primeiro, medo feminino. Ele deve existir? Sim, ele deve existir. Por quê? Porque o efeito colateral mais temido da medicação pro paciente e pro médico é gestação. Porque se a menina estiver tomando a isotretinoína, e até orientação minha para os meus pacientes, 1 ano após a suspensão do uso da medicação, a mulher não pode engravidar, porque senão a criança nasce mal formada. E esse é o principal risco da medicação. Mas aí existem todos os mitos que o Roacutan traz, que eu vou abordar em outro vídeo isso também para vocês. Mas é uma medicação, sim, muito segura. Efeito adverso, efeito colateral existe? Claro que existe, gente. Efeito adverso existe para qualquer remédio. Se a gente for pegar a bula e for ler bula de qualquer medicação, todo medicamento oferece um risco e um certo efeito colateral. Porém, a gente precisa pesar risco-benefício. E quando a gente está falando, então, da isotretinoína, se ela for usada com segurança, ou seja, com acompanhamento médico, quando o paciente estiver bem orientado, ela é uma medicação extremamente segura. Vamos falar dos exames, que é o propósito desse vídeo aqui hoje. Quando a isotretinoína surgiu lá na década de 70, era uma bateria enorme de exames que a gente precisava pedir
se examinava o paciente antes da prescrição da medicação, durante a prescrição da medicação, depois da prescrição da medicação, da cabeça aos pés. E com o passar dos anos, foi se observando que os efeitos colaterais da medicação não nos exigia tanta solicitação de exames assim. E cada vez foi se pedindo menos exames para o uso e manutenção da isotretinoína. No último vídeo que vocês têm aqui no canal, antes desse de hoje, eu falava dos exames que eram normalmente solicitados. E isso já mudou. Hoje, o preconizado não é o que eu pratico ainda em consultório, mas é o que já se permite na última atualização, é que sejam solicitados pelo médico apenas o colesterol total e as enzimas hepáticas de TGO e TGP, e para mulheres ainda o beta-HCG. Não é o que eu faço de praxe no meu consultório. No meu consultório eu ainda peço para os pacientes as 4 enzimas hepáticas, ou seja, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, o colesterol total, os triglicerídeos e o beta-HCG para mulher. Todo mês? Não. Também já está preconizado que essa solicitação ela pode ser feita no início do tratamento e depois a cada 3 meses, mas ainda para os meus pacientes eu me sinto mais segura pedindo a cada bimestre. Ah, doutora, mas a cada médico pede de um jeito, está certo? Sim, pessoal, isso não existe um protocolo engessado. Medicina não é uma ciência exata. As condutas médicas, elas são individualizadas, elas são personalizadas. Tanto o médico vai personalizar o seu atendimento para o seu paciente, quanto aquele paciente, dependendo das condições dele, também terão uma prescrição individualizada para ele. Como assim? Existem pacientes meus que eu peço exame todo mês. Existe paciente meu que eu peço exame a cada 3 meses. Depende do perfil do paciente. Então, não existe certo e errado na medicina. Existem condutas que a gente se baseia. Ou seja, médicas como eu faço medicina baseada em evidência. Tudo que eu faço não sai, quero fazer da minha cabeça. Não, existe um porquê por trás. Beleza? Então, hoje, 2022, exames que a gente ainda pede em consultório. Função hepática, colesterol, triglicerídeos. E exame renal precisa ser pedido? Não, não é necessário. A gente sabe que existe sim uma depuração, ou seja, uma saída da medicação através do rim. O rim trabalha para fazer o metabolismo da medicação, mas muito pouco, muito menos do que o fígado. Então a gente se preocupa mais com o fígado do que com o rim. Já foram encontrados efeitos colaterais da medicação no rim? Já foram, mas é como eu falei pra vocês, a gente tem que se preocupar mais com aquilo que é mais comum e mais normal do que com os índices menos encontrados. Então é assim que a medicina funciona. Certo, pessoal? Então se vocês ainda têm alguma dúvida com relação a exames para isotretinoína, pode deixar aqui embaixo para mim nos comentários, que dentro das possibilidades eu vou te responder. Lerei para vocês hoje o que está em Lucas 12:35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau!